Muito bem, então continuando, pessoal. Depois de comentar um pouco sobre a colonização, né, a gente vai para a sociedade mineradora, que aí vai ser durante o século XVI, com a descoberta do ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes, né, na época, e que isso vai influenciar muito no surgimento de duas questões da história do Brasil importantíssimas, tá? A primeira questão é uma sociedade mais urbanizada, onde as pessoas passam agora a ir para os centros urbanos para poder viver sua vida, né? Viver de seus ofícios. Então, a mineração, o que ela vai fazer ali nas Minas Gerais, né, que até vai se tornar o nome do estado depois, é a criação de uma sociedade onde surge uma classe social que seria relativamente uma classe média, numa leitura atual, e até de uma burguesia nacional, não no sentido de burguesia que domina todos os meios de produção, mas o sentido principalmente de uma burguesia que começa a ter uma causa social, começa a ter uma espécie de agenda política, né? E que vai ir contra essa velha aristocracia que está no poder do Brasil. Gente, eu acho assim, ó, que meu gato se meteu em apuros. Só um minutinho que eu já volto. Eu peguei o gato no ar, velho. Ai, ele subiu a lona da frente da minha casa. Eu peguei ele no ar, mano. Putz, até me perdi aqui. O que eu tava falando mesmo? Ah, que tinha surgido uma nova classe social, né, nessa mineração e que consolidou também o pensamento de uma burguesia em ascensão aí na nossa história, tá bom? Essa atividade mineradora que vai surgir com uma classe média que era em especial aí alfaiates, mineradores, comerciantes, militares, né? Isso tudo também em função do fato de que, como a mineração começou a acontecer em função da febre do ouro, né, da época, automaticamente precisou se formar um centro urbano, mas assim, de uma maneira até desesperada. Por quê? Porque aqueles locais, né, onde aconteceram a mineração, a gente sabe que sim, possivelmente viviam povos indígenas ali, e sim, esses bandeirantes foram. A gente ouve falar que eles descobriram ouro, mas a gente sempre se questiona até que ponto não teve um extermínio indígena no meio dessa situação, né? Mas esses locais precisavam muito de uma demanda social, então vão ser mandados muitos escravizados nesses locais para fazer a mineração e automaticamente muitos comerciantes, né? Porque precisava de uma sociedade em funcionamento, né, galera? Então precisava desde o padeiro para poder fazer o pão de cada dia, né? Até locais de moda, locais de desenvolvimento aí de basicamente comércios locais que suprissem a necessidade de ter roupas, de ter comida, de ter até instrumentos, né, para mineração, né? Interessante isso, inclusive. Gente, eu vi de perto lá em Minas, inclusive em Ouro Preto, que foi uma das cidades que mais teve essa atividade mineradora. Na época até chamava Vila Rica, né? Por conta da quantidade de ouro que acharam nesse local. Em Ouro Preto, a gente viu uma coisa. Eu vi assim um museu que contava a arte de todos os mineradores, né? Tá aqui, ó, o acidentado. Quase caiu no chão. Que contava a história desses mineradores. E basicamente, meus queridos, eu vi uma maleta de minerador que eu achei muito curiosa, porque dentro da maleta tinha vários instrumentos que um minerador necessitava para poder fazer a mineração, né? Como pinça, como aquelas, como que fala? Estaca, né? Como basicamente tire tudo que vocês imaginar, mas uma coisa me chamou muita atenção, que era que tinha uma garrafinha que eles levavam junto, né? E aí eu descobri, galera, olha que loucura, que esses mineradores, que na sua imensa maioria eram escravizados, eles levavam um pouco de pinga para fazer a mineração quando era uma mineração de escoamento, né? De você ir lá nos rios e ficar passando a peneira lá para ver se você acha ouro, né? E os rios eram muito gelados, né? Porque Minas,
além de ser em cima dos morros, né, que já é mais frio assim, né, basicamente também tinha essa questão de que eles mineravam o ano inteiro, era a produção do ano todo, então tava muito frio, eles tomavam pinga para poder ficarem quentes e ir lá minerar. Vocês verem, né? E aí, inclusive, criou-se a necessidade de criar bares. O famoso botequinho aí em Ouro Preto. E ao mesmo tempo também teve um problema sério com questão de dependência alcoólica, né, entre os mineradores, tá, galera? Mas essas cidades, Tiradentes, Ouro Preto, São João del Rei, todas as cidades que eu tive a oportunidade de ir, Mariana, né, foram cidades que se formaram nessa urgência urbana. E aí foram as primeiras cidades que a gente pode dizer que surgiu uma espécie de classe média, né? Uma espécie de pessoas que tinham interesses liberais de fato, capitalistas, burgueses. Começa a ter também uma das marcas assim dos movimentos sociais dessa época, né, que é a Inconfidência Mineira. E justamente na Inconfidência Mineira tinha essa necessidade de criar-se uma nacionalidade a partir do território brasileiro, com expulsão dos portugueses e com o fim, né, do que seria o Império do Brasil, tá bom? Que era uma colonização continuada. Alguns historiadores vão até afirmar isso, dizer que o Império do Brasil, na verdade, foi uma maneira daquela elite portuguesa não perder o poder sobre o Brasil, mesmo separando de Portugal. Tem isso, né, gente? E tá aí até hoje. Essa galera é pior do que um organismo parasita, sabe? Que não sai de jeito nenhum. Aqueles parasitas do mal que fica tipo no cérebro da pessoa, as coisas assim. Cara, eu não sei, eles mantêm essa coisa de ser um parasita, né? Dentro da política brasileira, na economia. E até tem boatos que eles entram nas lojas, pegam as coisas e não querem pagar nada. Falam, é porque eu sou da família real. Nem existe mais, né? Família real, gente, pelo amor. Também vale realçar que os ideais iluministas foram combustível para a Inconfidência Mineira. E uma coisa muito importante, o iluminismo, quando ele chega no Brasil, ele chega de duas maneiras. Ele chega com a visão burguesa branca, que era uma visão de dominação branca e que, na visão deles, a escravidão, ok, não tinha problema nenhum, não feria a liberdade do homem, né? E a visão, na verdade, abolicionista, que vai falar exatamente o oposto. Fala, peraí, gente, a própria palavra escravidão já remete à falta de liberdade, né? E se a gente é a favor da liberdade, da igualdade e da fraternidade, a gente tem que abolir de vez a escravidão e a desigualdade entre os homens, né? Então, vocês vão ter uma pintura de Ouro Preto nessa época, como vocês podem ver, parece uma polis, assim, né? Só que uma polis brasileira. E que na época, se vocês pensarem, era uma cidade muito, 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 muito rica no sentido de concentração de metal precioso. Não é à toa que nessa época vai ser considerada, né, a cidade mais rica de toda a América. Toda a América, incluindo até o norte da América, né? Então no século XX vai ter uma industrialização, urbanização e finalmente o surgimento das ciências sociais, tá? Então, com o golpe da República, o Brasil ele não mudou nada. Tanto que teve gente que nem ficou sabendo que teve golpe. Para vocês terem uma ideia, né? Teve muito vilarejo aqui no Brasil que ficou sabendo muito tempo depois que o Brasil tinha virado república. Porque, literalmente, galera, só substituíram uma elite por outra, tá? E aí, por exemplo, tiraram aquela elite aristocrática do poder, que era a aristocracia do Dom Pedro, e substituíram pelas oligarquias de café, basicamente de café, de leite, né, que é no caso de Minas, que nesse efeito aí mineração, muita gente havia uma necessidade de produzir alimento, então eles vão levar muito gado para lá e vai formar uma elite, né, em torno disso. E aí a gente vai ter também, e até uma cultura, né, galera, porque nossa, saudades comer um queijinho mineiro, meu Deus. E até, pessoal, inclusive, vai ser uma elite que vai formar uma outra mentalidade com comparação à aristocracia, tá? Agora, os militares que tomam o poder, eles tomam o poder simplesmente para se tornar um parasita do Estado. Não havia um intuito, de fato, de militarização social. Eles não queriam fazer um projeto político voltado para eles, né? Havia uma tentativa mesmo de se manter no poder. Um fenômeno que acontece até hoje, tá? Não é à toa que
existe um questionamento, inclusive, da função das Forças Armadas do Brasil dentro do Estado, né? Existe um questionamento no sentido quando que colaborou para a população, né? Foi uma área do Exército, principalmente, que colaborou muito mais para controle social, opressão e até na ditadura, tortura, perseguição aberta, né? E do que protegeu a gente na guerra, né? Que é o caso dos pracinhas lá da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Porque haviam intuitos nazistas de dominação no Brasil, né? E aí foram os soldados brasileiros e colaboraram para a frente antifascista da época, né? Só que assim, meus queridos, tirando esse fato, o exército brasileiro agiu muito mais contra a nação do que a favor, tá? Então, dentro da sociologia, existe muito questionamento do porquê existe esse exército, sendo que muitos países nem têm mais exército justamente porque não tem necessidade, né? Qual que é a função dessa área do exército brasileiro, entendeu? Então, assim, controle social somente, aliança com elites, que nem aconteceu nessa época com a aristocracia, dos cafeicultores, dos pecuaristas? Não, né, gente? Então, a gente das ciências humanas questiona muito isso, né? E aí, continuando então, pessoal, através da dominação oligárquica continuava o projeto antigo do Império, de exportação agrária, e em vez de poder moderador, havia algum tipo de persuasão política agora diferente, né? Que era o voto cabresto. Nossa, gente, tá difícil hoje. É o voto cabresto. Desculpa, gente, eu tô com a rinite atacada e tá meio difícil. E aí, então, pessoal, agora, em vez de ter o Dom Pedro II fazendo todo aquele controle por trás, né, do poder moderador, com aquela fachada de parlamentarismo, mas não existia parlamentarismo coisíssima nenhuma, né? O Dom Pedro II vai fazer várias investidas de dominação, persuasão, perseguição política, e agora vai ser o cafeicultor, que vai ser considerado o coronel, ou coroné, né, da época, que por ele ter uma influência econômica muito grande, muita gente se aparelhou em torno dele. Ele tinha uma espécie de estado em volta da figura dele, tanto no sentido dele ter uns capanga aí da vida, né, que faziam perseguição também a pessoas que tinham ideais políticos diferentes, quanto no sentido de favores. As pessoas buscavam eles para pedir favores, para ajudar a pagar uma conta, para pagar uma cesta básica. Ninguém via problema na concentração de riqueza desses caras. Isso que é muito surpreendente, né? Eram poucos que viam problema nisso. As pessoas viam eles com bons olhos, entre aspas, porque eles tinham essa função de fazer leves caridades aí para a sociedade e aparelhar um monte de pessoas em torno de si. Tanto que, como eles vão ser líderes de Estado, quando formar as prefeituras, né, das cidades brasileiras aí, muitas famílias vão ser aparelhadas em funções ali da prefeitura em torno dessa ideia de tipo, você me apoia politicamente, eu te dou um cargo na prefeitura, né? Tanto que vai inchar a máquina pública e vai inchar também a classe média. Vai cada vez mais essa classe média vai surgindo. O historiador Boris Fausto comenta muito no livro História Concisa do Brasil sobre essa formação da classe média ligada com esses coronéis. Por isso que essa classe média vai ter uma mentalidade muito parecida com esses coronéis e até retrógrada, o que é um desafio para uma burguesia que está surgindo no Brasil, tá? Que era representada pelas tentativas de emancipação industrial do Visconde de Mauá, tá? Embora essa burguesia irá implantar uma ideia de nacionalismo como contraponto às ideias anarquistas, porque ao mesmo tempo que está surgindo uma industrialização, mesmo que lenta, mas acontecendo, né, gradativa, o Brasil só vai se industrializar de vez depois de 1930, né, galera? Essa burguesia tá vendo nesses imigrantes, né, que vieram para o Brasil, italianos principalmente aí, uma ideologia ou realmente uma prática política, né, numa visão anarquista num sentido de politização do operariado, politização dessa nova classe social e fazendo várias greves, fazendo várias investidas aí para aumentar os seus direitos, entendeu? O que vai fazer essa burguesia querer implantar a ideia de nacionalismo, porque o nacionalismo, ele é uma ideia de que
Todo mundo pertence à pátria, todo mundo pertence à nação. Então as classes sociais, elas vão ter que ter diferenças, elas têm que abraçar a mesma causa. Só que, gente, é difícil se abraçar a mesma causa quando você está trabalhando sem nenhuma pausa, de segunda a domingo, né? E ainda por cima, trabalhando 16 horas para ganhar um salário tão baixo que não dava para pagar um mês de aluguel. Como que os trabalhadores iam ter a mesma visão que os burgueses, entende? Não faz nem sentido, tá? Mas o nacionalismo serviu para alguns. Serviu, porque essa coisa ludibrificadora, né? Da pátria, né? Essa coisa que... Meu gato fechou meu slide, gente. Essa coisa de ludibriar, né? De criar essa falsa conciliação de classe, união entre os povos e blá blá blá, né? Isso vai fazer alguns até se encantarem por essa ideia, mas vai ser uma conversa que nem todo mundo vai cair, então os anarquistas ainda vão continuar sendo muito predominantes aí na sua visão, né, política entre os trabalhadores. E aí, pessoal, continuando, desculpa, gente, a câmera tá balançando, é meu gato. E aí, pessoal, continuando, eles acabaram se tornando populares aí, os anarquistas entre os operários, mas também o nacionalismo vem em contraponto às ideias eurocêntricas da elite agrária. Isso resultou no que chamamos de Semana da Arte Moderna de 1922. 1922 foi uma semana que tentou trazer, na época, uma arte brasileira, uma arte voltada para a produção do rosto do Brasil na visão dos artistas, né? Por isso que vão ter muitas obras marcantes, né, nessa época, mas existe um questionamento nas faculdades de artes que a Semana da Arte Moderna não foi tão revolucionária assim e que possivelmente as técnicas usadas nas pinturas, elas foram reproduzidas de técnicas da Europa, ou seja, não deixou de ser eurocêntrico de certo modo, mas pelo menos se preocupou em criar um estilo artístico brasileiro, e essa preocupação ela vai realmente germinar, galera, nos anos 60, tá? Nos anos 50, 60 e 70, tá bom? E aqui, então, a gente vê essa primeira investida dessa nova burguesia contra essa elite agrária, que era muito europeia, que era muito voltada na supervalorização de tudo que era produzido na Europa, né? E aí a gente vê uma treta entre elites, o que é bem curioso da história do Brasil, mas que ao mesmo tempo vai resultar também no tenentismo, porque esses tenentistas, eles foram nos interiores do Brasil, fizeram uma marcha armada para poder ensinar a população sobre o que era esses coronéis e por que eles eram muito mais danosos à sociedade do que de fato eles davam o benefício, né? Porque é isso, galera. Se a gente não lutar por desigualdade social, sempre vai ter o coronel, né? Sempre vai ter o cara que vai, na época de eleição, pagar para ganhar voto. Porque ele tem tanto dinheiro que ele pode fazer isso. Ele pode comprar o voto das pessoas, né? Então, é triste que esses tenentes, eles acabaram sendo massacrados. Poucos deles sobreviveram, mas um deles que vai sobreviver vai fundar o Partido Comunista, que inclusive também vai vir daqueles anarquistas que eu comentei lá no começo aí dessa questão do século XX, né, na história do Brasil. Porque alguns anarquistas, eles viam que havia uma necessidade de organização burocrática para funcionar mesmo os sindicatos. Então eles vão ver na organização partidária uma forma de criar uma disciplina revolucionária, tá bom? Por isso que alguns anarquistas vão passar a ser comunistas, tá? Então, a gente vai parar a aula por aqui, meus queridos, tá? Vocês viram que é muita informação, né? Muita informação. Vou mandar uns exercícios para vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidem. Um beijo, até a próxima!